Hoje o assunto é quente. Petrobras. Acho que todo mundo que acompanha o mercado, mesmo que de longe, viu o que aconteceu. A ação parecia meio parada, né, ali abaixo dos R$ 30, e de repente um disparo. Passou dos R$ 35 com folga. Uma valorização de mais de 4% em um dia. É aquele tipo de movimento que faz todo mundo virar a cabeça e prestar atenção. E aí, claro, vem a euforia. Mas logo depois bate aquela dúvida, né? Poxa, subiu tanto, tão rápido. Será que o barco já partiu? Ainda tem oportunidade aí? Ou, sei lá, a festa já acabou e agora o melhor é ter mais cautela? Essa é a pergunta que está em toda a mesa de operação, em todo grupo de investidores agora. E a resposta, bom, ela não é nada simples. Para a gente chegar em alguma conclusão, a gente precisa, desmontar esse quebra-cabeça. Primeiro, o que significa esse preço, acima de R$ 35? O que isso diz sobre a avaliação da empresa? Depois, a gente tem que olhar o que está empurrando essa cotação para cima. Quais são os motores disso? E o ponto crucial, né? Pesar tudo isso contra uma nuvem que já está ali no horizonte, as eleições de 2026. No final, tudo isso leva à pergunta que realmente interessa, né? E os dividendos? Como ficam? Certo, então vamos por partes para organizar. Vamos começar com esse número na tela. R$ 35. Quando a gente olha o histórico da empresa, esse não é um patamar qualquer, né? A ação está sendo negociada acima do valor patrimonial dela e também bem acima da média dos últimos 10 anos. Isso, por si só, já muda a foto toda, não muda? Aquela sensação de que era uma barganha óbvia, parece que ficou para trás. Exatamente. A percepção de valor muda completamente. Alguns meses atrás, com o preço mais baixo, a discussão era: nossa, como a empresa está barata. Agora a conversa é outra. Isso não quer dizer que ela ficou cara. Se a gente olhar a capacidade dela de gerar caixa, que é imensa, mas aquele conceito fundamental para quem investe com prudência, a famosa margem de segurança, essa aí encolheu. E encolheu drasticamente. Explica um pouco melhor o que é essa margem de segurança na prática, porque não é só o preço subir, né? Tem algo a mais aí. Claro. Pensa assim, imagina que a gente está comprando um produto e a gente acredita que o valor justo dele é 100. Se a gente consegue comprar por 60, a gente tem uma margem de segurança de 40. É uma gordura, sabe? Qualquer problema que aconteça, uma surpresa negativa, você tem essa gordura para queimar antes de começar a perder dinheiro. Agora, quando o preço sobe para 95, sua margem é de só 5. A empresa é a mesma, mas o risco que se corre aumentou muito. A gente está pagando por um cenário que tem que ser quase perfeito. E o mercado raramente entrega cenários perfeitos, vamos combinar. Então a mensagem aqui não é a ação ficou cara, mas sim que o espaço para erros, para imprevistos diminuiu bastante. A decisão de comprar mais agora ou de entrar exige uma convicção muito maior sobre o futuro, é isso. Precisamente. A euforia do mercado é contagiante, mas ela também pode deixar a gente meio cego para os riscos. E os riscos não desapareceram, eles continuam todos lá. Ok, entendi a questão do preço, do risco, mas o que está alimentando essa euforia toda? Uma alta tão forte assim não acontece do nada. Quais são os motores por trás disso? É uma combinação, e uma combinação bem poderosa de fatores. Uma tempestade perfeita, mas no bom sentido. A gente pode separar em 3 grandes blocos. O primeiro, e o mais óbvio para a Petrobras, é o preço do petróleo lá fora. Que vinha sofrendo bastante, certo? Vinha. O barril do tipo Brent, ele chegou a flertar com $58 ali por meados de dezembro de 2025. Isso trazia muito pessimismo. Mas de lá para cá, a gente viu uma recuperação bem consistente. O preço voltou para casa dos 65, 66 dólares. Se a gente olhar a janela de 12 meses, ainda tem uma queda acumulada sim, de uns 15%. Mas essa virada recente no curto prazo, nossa, isso muda o humor do mercado completamente. É um sinal de que talvez o pior já tenha passado. Entendi o fator petróleo, mas só isso justificaria uma alta tão expressiva? Me parece que tem mais coisa aí no caldeirão. Tem, e muita. O segundo motor é o fluxo de capital estrangeiro. A gente está num momento de entrada muito forte de dólar no Brasil.
O investidor gringo está olhando para os mercados emergentes, e o Brasil, com a bolsa ainda barata em dólar, virou um destino atraente. E esse dinheiro não vem para uma ação só. Ele jorra na bolsa como um todo e acaba levantando os principais ativos. E a Petrobras, pelo tamanho, pela liquidez, é uma das primeiras a sentir esse fluxo. Ok. Então, petróleo se recuperando, capital estrangeiro entrando com força. Mas e o investidor local? O brasileiro, ele tá nessa festa também ou tá mais na dele? Ele não só está participando, como é o terceiro e talvez até o mais importante motor desse movimento. A queda da taxa Selic. Com os juros básicos caindo, a renda fixa, que é o porto seguro do brasileiro, rende menos. Aquele rendimento garantido, sem risco, ele fica menos atraente. E é natural, uma parte desse capital começa a procurar alternativas com mais potencial. E a Bolsa de Valores é o caminho óbvio. Então, é um alinhamento de planetas, basicamente. O cenário externo melhora com o petróleo, Exato. o investidor estrangeiro traz dinheiro de fora e o investidor local, empurrado pelos juros baixos, também entra no jogo. Mas desses três motores, qual deles parece mais frágil? Se um deles falhar, os outros dois seguram essa alta? Ótima pergunta. Eu diria que o mais volátil é sempre o preço do petróleo. Sempre. Ele depende de geopolítica, de decisões da OPEP, do ritmo da economia chinesa. É uma variável muito complexa. Pode virar de uma hora para outra. O fluxo estrangeiro também pode ir embora rápido se a percepção de risco global aumentar. Talvez o mais estável no curto prazo seja o movimento do investidor local, porque o ciclo de queda da Selic tende a ser mais gradual. Mas, mesmo que um desses motores falhe, o que pode de fato virar o jogo de forma abrupta é um fator que nem está nessa lista. E qual seria? A política. Essa tempestade perfeita de fatores positivos tem uma nuvem muito, mas muito carregada se aproximando no horizonte. E essa nuvem tem nome e data. As eleições de 2026. É aqui que a análise de uma estatal como a Petrobras fica infinitamente mais complexa. Interessante, porque até agora a conversa foi 100% sobre economia, mercado. Mas é impossível analisar a Petrobras no Brasil sem colocar o fator político na mesa. Como que esse risco se manifesta exatamente? Bom, historicamente, ano eleitoral é sinônimo de volatilidade para a bolsa inteira. Para a Petrobras, pode multiplicar esse efeito por 10. O risco aparece de várias formas. A principal é a incerteza. Incerteza sobre a futura política de preços dos combustíveis, sobre a política de dividendos. Um candidato pode sinalizar que vai usar a empresa para segurar a inflação, por exemplo, o que seria péssimo para o acionista. E isso não é teoria, né? Já aconteceu no passado. Exatamente. A gente já viu esse filme. E o pior, não precisa nem ser uma mudança de verdade, basta um boato. Uma declaração de um assessor de campanha, uma pesquisa que mostre um candidato considerado menos amigável ao mercado, e o preço da ação pode despencar em questão de horas. O mercado reage primeiro ao ruído, só depois vai checar os fatos. A partir do segundo semestre, principalmente, cada notícia política vai ter um peso enorme. Mas um analista poderia dizer que esse risco eleitoral já está no preço, de alguma forma. O mercado sabe que o Brasil tem eleições. O que torna o ciclo de 2026 diferente ou mais perigoso? A diferença, eu diria, é o grau de polarização. O cenário político está muito dividido. As propostas para a economia e para a Petrobras podem ser diametralmente opostas dependendo de quem vencer. Não estamos falando de um ajuste fino na política da empresa. Estamos falando de possíveis mudanças estruturais. E tem mais. A situação fiscal do país é delicada. Isso aumenta a tentação de qualquer governo de usar as estatais para fins políticos ou para arrecadar. A percepção é que, neste ano, o fator eleitoral pode ter impacto maior no humor do mercado do que a própria trajetória da Selic. Uau! Pensa nisso. A decisão de um comitê técnico do Banco Central pode se tornar menos relevante do que a declaração de um candidato. Isso inverte a lógica da análise. Quer dizer, a camada política é tão ou até mais importante que a camada econômica, no caso da Petrobras. Então, com todo esse cenário, oportunidade de um lado, riscos do outro, como que o investidor traduz isso numa decisão prática? Vamos falar de números? Acredito que o foco de muita gente, no fim, são os dividendos. Sim, no final das contas, é o que remunera o acionista.
E a expectativa está grande para o anúncio de resultados agora, em março. Para fazer uma análise, vamos trabalhar com uma projeção conservadora, tá? Digamos que a empresa pague algo em torno de R$ 3,00 por ação em dividendos ao longo do ano. Muitos analistas projetam mais, mas no ano com tanta incerteza, ser prudente é sempre bom. Certo, R$ 3,00 por ação. Com esse número em mãos, a gente consegue calcular o famoso preço-teto, que é basicamente o preço máximo que alguém deveria pagar pela ação para ter o retorno mínimo que deseja, certo? Exato. E é aqui que a decisão fica muito pessoal, porque depende do retorno que cada investidor exige para si. Vamos simular dois perfis. O primeiro, um investidor que se contenta com o retorno em dividendos de 8% ao ano. Para ele, o cálculo é simples. Pega os R$ 3,00 de dividendo e divide por 8%. O resultado é um preço-teto de R$ 37,53. Com a ação hoje perto dos R$ 35,00, esse investidor ainda teria uma margem. Pequena, mas teria. Coisa de uns 7%. Uma margem de 7%. E aí vem a pergunta crucial. Essa margem é suficiente? 7% compensa todo o risco de um ano eleitoral polarizado que a gente acabou de discutir? Para alguns, a resposta pode ser sim. Mas vamos pensar num segundo perfil, um investidor mais seletivo. Alguém que olha para essa nuvem da eleição e diz, olha, para eu correr esse risco, eu exijo um prêmio maior. Perfeito. Esse investidor decide que ele precisa de um retorno de, no mínimo, 9% ao ano em dividendos. A conta é a mesma, mas o resultado muda drasticamente. Pegamos os mesmos R$ 3,00 de dividendo e dividimos por 9%. O preço-teto dele cai para R$ 33,00. E nesse caso, com a ação negociada a 35, o preço atual já está acima do que ele considera um bom ponto de entrada. A margem de segurança vira negativa, em uns 4%. A conta simplesmente não fecha para esse perfil. Precisamente. E veja como isso é interessante. A empresa é a mesma, o dividendo é o mesmo. O que mudou? Apenas a percepção de risco do investidor. Isso mostra que a decisão de investir não é só sobre a qualidade da empresa, é sobre o preço que se paga por ela, ponderado pelos riscos que está disposto a correr. Para quem busca uma proteção maior contra as turbulências que podem vir, o preço atual já não parece oferecer essa segurança. Fica muito claro, então, que a resposta para a nossa pergunta inicial, se ainda é uma oportunidade, depende totalmente do perfil de quem pergunta. Não tem uma resposta única. Bom, para a gente organizar as ideias e caminhar para o final. O que temos é um cenário de forças opostas, né? De um lado, uma foto muito bonita. A empresa com fundamentos sólidos, o petróleo ajudando, os juros caindo, gringo comprando. É o vento a favor. E do outro lado, uma tempestade grande e imprevisível se formando no futuro próximo, que é a eleição. Essa incerteza política tem o poder de anular todo o cenário positivo e gerar uma volatilidade extrema. E nos preços de agora, essa nuvem de risco já deixa a margem de segurança bem apertada para quem decide entrar. E talvez para concluir, a reflexão mais útil não seja tentar adivinhar se a ação vai para 40 ou para 30. Isso é futurologia, ninguém sabe. A análise que a gente fez, ela sugere uma abordagem diferente, mais estratégica. Sabendo que a volatilidade política é uma quase certeza nos próximos meses, a pergunta a se fazer é outra. Não é vai subir ou cair, mas sim, como eu, como investidor, posso me posicionar não para temer essa volatilidade, mas para, quem sabe, me beneficiar dela. Como usar as oscilações bruscas que certamente virão para talvez encontrar pontos de entrada melhores, em vez de ser levado pela euforia do momento e pagar um preço que não deixa nenhum espaço para ele. Com esse preço e um ano eleitoral se aproximando, a questão central é: ainda existe uma oportunidade de compra ou, assim, os riscos políticos e de mercado agora superam o potencial de retorno? Bom, eu vou defender que mesmo nesse patamar, os fundamentos da empresa sustentam sim uma tese de investimento bem atrativa. E eu vou argumentar que nos preços atuais a margem de segurança ficou estreita demais e o risco político inerente a uma estatal em ano de eleições torna essa aposta francamente imprudente. Olha, vamos fazer uma conta simples, que o mercado costuma chamar de preço-teto. Se o investidor busca um retorno de 8% ao ano com os dividendos que a empresa deve pagar, qual seria o preço máximo que ele aceitaria pagar hoje?
Com uma projeção, diria até conservadora, de R$ 3,00 de dividendos por ação, essa conta nos leva a um valor justo de R$ 37,53. A R$ 35,00, isso ainda nos dá uma margem de 7% e um rendimento projetado de quase 9%. Num cenário de queda da taxa Selic, isso é muito atrativo, né? E some a isso o forte fluxo de capital estrangeiro entrando na bolsa e a expectativa de um novo anúncio de dividendos robustos agora em março. O cenário para o papel me parece bem positivo. Pois é, mas o meu ponto de partida é um pouco diferente. A questão, para mim, não é se a empresa é boa, mas se o preço atual compensa o risco que se corre. Uma margem de 7% para uma empresa estatal que já negocia acima do seu valor patrimonial e da sua média histórica é muito pouco. O risco político não é algo trivial. Se o investidor um pouco mais prudente, ciente desse risco, ajusta o seu retorno desejado para 9%, o preço teto já cai para R$ 33,00. Ou seja, nos R$ 35,00 atuais, a margem de segurança vira negativa. A euforia do mercado pode até ser passageira, mas vamos combinar? A volatilidade eleitoral é uma certeza. Certo, eu entendo a preocupação com a margem, mas esperar por uma margem maior pode significar, assim, perder a continuidade da valorização. O fluxo estrangeiro e a queda dos juros criam um ambiente muito propício para a valorização de ativos de risco, e a Petrobras é uma das principais beneficiadas. Tá, mas aí eu te pergunto, esse fluxo estrangeiro que você menciona não é justamente o capital mais volátil? O primeiro a sair, ao menor sinal de instabilidade? O que acontece com essa cotação a R$ 35,00 se esse fluxo reverte com o primeiro ruído político mais sério de 2026? A queda pode ser tão rápida quanto foi a alta? Não, sem dúvida. É um risco real, eu não nego isso. Mas ele é contrabalanceado, na minha visão, pela força operacional da empresa. A Petrobras hoje é uma máquina de gerar caixa, e isso dá um colchão de segurança, entende? Acredito que o mercado está mais focado nos dividendos que vão ser anunciados em março do que na volatilidade eleitoral que, bom, ainda está um pouco distante. E é justamente aí que mora o perigo. O mercado parece ignorar que a polarização política e a incerteza fiscal para 2026 exigem um prêmio de risco maior. Na minha visão, essa margem de 7% não precifica adequadamente o risco de uma mudança na política de preços ou na própria distribuição de dividendos. Isso pode acontecer dependendo do resultado eleitoral. Para uma estatal, o cenário político é o fator dominante. Esse é um bom ponto, mas esse prêmio de risco que você menciona já não está em grande parte refletido no fato de a Petrobras negociar com múltiplos historicamente mais baixos que suas pares globais? O mercado já não embute cronicamente o risco Brasil no preço? O paradoxo aqui é que o risco político, que tanto nos preocupa, é mitigado pelo próprio apetite fiscal do governo. O governo se tornou, de certa forma, refém dos dividendos da Petrobras para fechar suas contas, o que cria um alinhamento de interesses inesperado com o acionista minoritário. Mas esse alinhamento para mim é circunstancial e pode mudar a qualquer momento. Confiar nele como uma garantia de longo prazo é perigoso. O interesse político pode, eventualmente, se sobrepor ao interesse fiscal, como a gente já viu acontecer no passado. Então, para resumir a minha posição, mesmo com a alta recente e com a volatilidade eleitoral no horizonte, os fundamentos sólidos da Petrobras, o cenário macroeconômico favorável e, principalmente, a forte perspectiva de dividendos sustentam que, a R$ 35,00, a ação ainda é, sim, uma oportunidade de investimento bem fundamentada. E para concluir o meu ponto, a relação de risco e retorno se deteriorou com essa alta. A margem de segurança que já era pequena ficou reduzida demais e não compensa o risco político, que é elevado e imprevisível. Eu acho que a prudência pede que nos patamares atuais a melhor estratégia seja guardar um ponto de entrada mais seguro ou então buscar outras alternativas na bolsa com um balanço mais favorável. No fim das contas, essa discussão ilustra bem o dilema central do investidor. Como balancear a análise fria dos números, dos fundamentos de uma empresa com a ponderação de riscos externos, como a política, que são muito mais difíceis de quantificar, não é?
Exatamente. E a decisão final, como sempre, vai depender da estratégia, do horizonte de tempo e, acima de tudo, da tolerância ao risco de cada um. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.